Hoje vamos então encerrar a nossa série de vídeos falando de replantio e de plantio de cattleyas, com um assunto que está em aberto, que está faltando ainda, que é o plantio em árvores, em troncos, em árvores. É um procedimento bastante simples, muito fácil. Mas antes de entrar nele, eu queria dar um esclarecimento sobre o vídeo anterior, no qual eu falei sobre plantio em cachepô, e no qual eu mencionei que o cachepô talvez não fosse adequado para algumas cattleyas. E algumas pessoas me perguntaram quais seriam as cattleyas que não são adequadas para isso, e de modo geral, as cattleyas que não são adequadas para plantio em cachepô são as cattleyas de má qualidade, porque o cachepô é um recipiente de alto custo. Então você não vai pegar uma planta de qualidade medíocre, uma planta comum, e colocar no cachepô, porque você vai estar fazendo um investimento relativamente alto numa planta que não compensa aquilo. Tá? Então não é que a planta não vá, todas as cattleyas se adaptam muito bem no cachepô, mas algumas, vamos dizer assim, merecem mais esse trato do que outras. Então a coleção de plantas colocadas no cachepô normalmente são plantas de melhor qualidade, plantas da coleção. Tá? Aquilo que é mais ou menos mediano você mantém no vaso mesmo, e aquilo que for mais ou menos para baixo dali, o local bom para ela é árvore. Tá? E a árvore, plantio em árvore tem vantagens e desvantagens. A principal vantagem é que não precisa mais tratar daquela planta na árvore. Ela fica ali vivendo como ela vivia na natureza, e vai crescer, e vai florir, e vai ter a vida dela ali sem nenhuma intromissão humana. Você pode até aplicar um adubo de vez em quando, mas de modo geral a planta vai ficar ali sem problema algum. A desvantagem, óbvio, né? Você não vai poder transportar essa planta para cima e para baixo. Então, se quiser trazer essa planta para dentro de casa, vai ter que cortar a árvore, né? Talvez não seja uma boa ideia, né? Ok, então tem dois fatores que têm que ser levados em consideração na hora de colocar uma planta em árvore. A primeira, obviamente, é a planta, e segundo, a árvore em si. Vamos ver as duas coisas, tá? A recomendação que eu posso dar para colocar cattleyas em árvore escolha aquelas plantas que por algum motivo tenham perdido a hora do replantio. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Até é uma planta muito boa, mas eu vou mostrar com um exemplo aqui para vocês. Vocês vão ver aqui, essa é uma cattleya, matriz minha, por sinal, e ela, né? Ela passou da hora, né? Por alguns anos, né? Ela estava crescendo aqui no vaso aqui, saiu por lá de cá, veio descendo aqui, tal, saiu do vaso, e agora, se deixar, ela está até voltando para dentro do vaso novamente, né? Ela está na hora certinha do replantio, e por ter crescido pelo lado de fora do vaso, ela forma uma curva que se adapta muito bem para o plantio em árvore. Então essa planta nós vamos remover desse vaso com muito cuidado, vocês vão acompanhar isso, e vocês vão ver que ela forma tipo de uma concha aqui por trás, né, onde ela vai poder se encaixar perfeitamente no tronco da árvore, vai se adaptar muito bem ali. Então esse é um caso. O outro caso, quer dizer, é mais ou menos pela mesma coisa, ela cresceu, a planta que passou da hora do replantio, e por um descuido, ou porque a planta talvez não fosse de qualidade tão boa, ela acabou ficando crescendo fora do vaso, ficou alguns anos ali fora, e até como ela cresceu assim para baixo e entortou bastante, fica muito difícil adaptar essa planta dentro de um vaso normal. Então ela se adapta muito bem na condição de árvore. E a terceira condição são as plantas que por algum motivo não tenham um padrão de qualidade suficiente para merecer, ou seja, para justificar o seu cultivo em vaso. Pode ser uma planta que esteja doente, desde que não seja contagioso para as outras, sim, só de chegar perto. Pode ser uma planta que tenha alguma virose, ou alguma... Dá dó, né, de jogar fora uma planta, né? Então, ou então cuja qualidade floral
não justifica, de uma certa forma, ter isso dentro da coleção junto com as outras plantas. Então é uma planta que a gente chama planta de árvore. Hoje já existem orquidários que vendem plantas especificamente para colocar em árvore. É aquilo que se chamou, entre aspas, chamou-se de orquídea Pandora, né? Cattleya Pandora, né? São plantas geralmente sem identificação, e que tem flores até muito bonitas, mas que não tem uma qualidade suficiente para ser colocado numa coleção normal, ali junto com a coleção em vaso. Então são plantas que aquilo que a gente chama de plantas para árvore. São específicas para a árvore. Esse aqui é um exemplo, lembrando sempre que os cuidados para plantio em árvore são os mesmos cuidados que se usa para plantio em vaso. A escolha da hora certa. Então a planta aqui terminou a brotação, ela está terminando essa brotação, não deu raizamento ainda, essa raiz aqui ainda não surgiu nenhuma raiz nova, ou seja, ao colocar essa planta na árvore, ela rapidamente vai soltar a raiz nova e vai se agarrar ali na árvore ali e vai ficar muito bem. Se eu pegar ela depois de já estar enraizada aqui, ela vai levar muito tempo para enraizar e vai causar sofrimento para a planta. Ok, eu vou tirar essas mudas aqui, vocês vão acompanhar isso. E os outros materiais que a gente precisa são, em primeiro lugar, obviamente uma faca bem afiada, esterilizada, uma tesoura, a nossa canela em pó, que é importante, um pouco de musgo lavado, já lavado, ele está úmido, mas ele não está pingando, não está encharcado, mas foi lavado, então esse musgo também vai ser importante. E talvez o mais importante de todo, que é o barbante para fixar isso. E muita gente me pergunta qual é o barbante que a gente deve usar. E isso tem muitos nomes, esse negócio, mas o pessoal costuma chamar isso de fitilho, né? É um barbante usado muito para fazer embalagem, ele é bem resistente, ele é um barbante plástico, grosso, e chatinho, né? Vocês vão ver que ele é largo e chatinho. E isso se presta muito bem para o plantio em árvore. Primeiro, porque ele é muito resistente. Segundo, por ele ser achatadinho assim, você pode colocar ele na planta e ele não fere a planta. E terceiro, ele é biodegradável. Ou seja, depois de 6 a 8 meses na árvore, ele vai apodrecer, o sol bate ali e decompõe esse plástico, então esse material cai e a planta já está fixada na árvore e ela dura o tempo suficiente para que essa planta possa ser fixada na árvore. Usar barbante comum não recomendo, ele apodrece muito rápido, com menos de 30 dias a planta já está solta, ela não deu tempo dela enraizar. E usar qualquer coisa que tenha arame também eu não recomendo, tá? Esse é um material bem resistente, que dá pra gente dar a volta no tronco, no galho da árvore e apertar ele bem. Vocês vão ver como é que funciona. Ok, vamos tirar uma muda aqui, tirar essa planta aqui. Isso aqui dá um pouco de trabalho, viu, gente? Vocês têm que ter um pouco de paciência aqui, tá? Me acompanha. Eu vou tirar uma muda aqui relativamente grande. Vou tirar aqui um pedaço aqui, mais ou menos desse tamanho aqui. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 bulbos. Vou pegar até 6. Vou pegar 6 aqui. Então corta. Espero não cortar o dedo. Tá? Venho aqui e corto. Vou cortando a raiz dela em cima. Parece uma coisa meio bruta, né? E né? Mas funciona muito bem, vocês vão ver. Para tirar ela desse vaso aqui. Aqui embaixo eu corto também mais um pouco. Corto essas raízes. Aqui já deve dar para destacar essa planta daqui. Se ficar resistente, corta-se mais um pouco de raiz aqui. Para não correr o risco de quebrar a planta ou um acidente desse tipo. Olha só. Saiu. O vaso veio para trás, né? Ficou aqui. E olha só, tá aqui a muda. Vejam que ela está crescendo num círculo. E isso é excelente, porque isso vai pegar aquele tronco de árvore ali e vai encaixar certinho no tronco da árvore. Então tá aqui a nossa muda.
Aplica-se, como sempre, canela em pó no corte. Pode até espalhar um pouquinho aqui. Então eu separei ela aqui. Eu vou separar mais uma, pegando uma outra faca. Lembra? Faca é um artigo para ser usado uma vez só e depois esterilizado. Então eu peguei uma outra faca aqui, sem cortar a mão de preferência. E vou fazer a mesma coisa. Vou dar um jeito de tirar ela daqui. Dá um certo trabalho. Tem que usar energia, viu? Então, corta-se as raízes aqui embaixo aqui. Não precisa ter medo de cortar a raiz não, tá, gente? Ela vai dar raiz nova, tá? Não preocupa não. Ok? Agora a gente vem e tenta... Ainda não soltou. Vamos lá. Tem até uma samambaia enfiada aqui no meio. É a planta que ficou esquecido, né? De uma certa forma, dentro do orquidário. E a gente vai colocar na árvore para não ter mais a preocupação com aquela planta. Olha só, pedaço de samambaia. E tá aqui, ó, a planta. Tá até florindo. Pro pessoal que ficou horrorizado no outro vídeo quando eu cortei as flores, então aqui eu corto os botões. Ok? Não chora não, tá? Então tá aqui, tem uma planta aqui. Eu deixo essas raízes. Ah, mas tem raiz morta aqui no meio. Não tem problema. Não tem problema. Isso vai servir como uma base de apoio para a planta na árvore. Bom, beleza. Agora nós vamos para a segunda parte. A segunda parte é a escolha da árvore que vai receber essa planta. Ok? Então vamos dar um passeio aí. Me acompanha. Ok, chega mais. Vem cá. Bom, isso daqui é uma árvore, se eu não estou enganado, isso aqui é uma, eu não sei se é uma pitangueira ou algo parecido, eu não sou especialista em árvores, viu gente? Mas o fato é que vocês vão perceber que esta árvore, ela tem a seguinte característica, ela tem a casca muito lisa e ela solta a casca, ela descasca com o tempo, né? Então, isso aqui já é um indicativo que esta árvore não serve para cultivar orquídea. Não serve. Você vai tentar colocar uma orquídea aqui, ela não vai conseguir enraizar. E se ela conseguir enraizar, na hora que essa árvore perder essa casca, a orquídea vai se soltar. Então ela não é apropriada para cultivo de orquídeas. Então essa é uma árvore que não serve. Outras árvores que não servem, eucalipto, nem pensar. Pinheiros, cedros, de modo geral, também não servem. Então qualquer outra árvore de casca firme é adequada. Árvore silvestre, árvore nativa, funciona bem, desde que seja uma árvore de madeira resistente que não fica apodrecendo toda hora, né? Então, essa aqui não serve. Vamos procurar uma aqui que serve. Vem comigo. Estamos aqui na beira de um lago, aqui no orquidário. E aqui tem uma árvore que eu não sei nem o que é. Também não estou interessado em saber. Mas o fato é que é uma árvore que vocês veem logo que ela tem a casca, a casca dessa árvore é áspera e ela está coberta por esses musgos. Ela tem algumas samambaias, musgos. Isso já é um bom sinal. Se essa árvore consegue sustentar essa flora em cima dela, significa que ela é uma árvore adequada para cultivo, para se colocar uma orquídea. Veja bem, essa árvore tem dois pontos aqui. Ela tem um ponto mais alto, aqui ó, que é uma madeira meia podre aqui ó, um galho que apodreceu aqui ó. Orquídea não gosta de madeira podre, pau podre, ela não gosta de madeira podre. Então se eu colocar essa orquídea aqui, vai ter problema, ela não vai gostar desse local. Eu prefiro colocar ela num lugar onde a casca esteja mais firme, a árvore está viva, está mais firme. Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa planta aqui, aquela planta que eu mostrei para vocês. Começando a soltar raiz agora, tá vendo? A hora certinha de plantar. E eu vou colocar ela, veja bem,
como é que funciona isso? O sol aqui nasce lá. Aqui é uma área sombreada, mas que pega bastante claridade, principalmente na parte da tarde. Pega um pouco de sol direto, mas não demais. Então o nascente é lá. Eu olho para onde está a nascente, o sol nasce lá. Então eu vou colocar essa planta de preferência, do lado da nascente, do sol nascente, do lado leste. Eu procuro evitar de colocar do lado do sol da tarde, porque o sol da tarde é muito intenso, arrisca queimar essa planta. Então olha só, olha como é que ela se adapta bem neste local. Ela está aqui, ela se encaixou perfeitamente bem nesse local aí, ok? O musgo está faltando, então para um segundinho. Milagrosamente apareceu um pouco de musgo aqui na minha mão aqui, isso é mágica, né? A arte do cinema, né? Então eu vou colocar essa planta no local leste, no lado leste da árvore, no lugar que eu escolhi para ela aqui. E vou colocar um pouco de musgo aqui, ó, junto do rizoma dela aqui. Esse musgo tem a função básica de proteger um pouco esse rizoma na hora de eu passar aquele barbante que eu falei para vocês. O barbante não corta não, mas se eu puder proteger um pouquinho, ajuda. E aqui vale a mesma regra que eu falei para vocês lá atrás, naquele primeiro plantio de Cattleya, que a planta não pode se mexer. Ela não pode ficar solta. Se ela ficar solta, ela não consegue enraizar. Então, eu vou apertar aqui com vontade. Não é aperto assim de deixar frouxo, não. É para apertar mesmo. Vocês vão ver que, olha aqui, ó, como essa fita ela é chatinha, ela pega aqui, ela deixa a planta bem firme, né? E ela não corta a planta. Então agora eu posso pegar aqui, agora que eu já amarrei, eu posso passar mais um aqui, só para garantir, porque pode dar um vento, pode começar a querer soltar. Vejam que ela não machuca a planta. Posso passar 2, 3 vezes, essa fita vai sair, ela vai cair por si só. Então aqui, dou mais um nó aqui. Vocês notem que eu não estou colocando essa muda num galho de árvore grosso, tá? Ela não aprecia ser colocado numa árvore assim muito grossa, porque ela teria dificuldade de enraizar, né? Então eu coloco aqui, dou mais um nó para segurar bem esse negócio e ela tá prontinha para encarar a vida silvestre. Pego a tesoura, corta a ponta aqui, corta a ponta aqui, e ela tá aqui, ó. Vejam que tá crescendo, dando a volta aqui, ela vai continuar dando essa volta, subindo aqui pela casca da árvore, ela vai se enraizar, vai dar um monte de raiz aqui. Eu vou, daqui a alguns meses, eu vou voltar aqui e vou mostrar a vocês como é que ficou essa planta depois de já enraizada, ok? Então tá aqui a plantada. Isso vale para qualquer tipo de árvore, para qualquer Cattleya. Nós estamos falando exclusivamente de Cattleya, viu, gente? Ninguém está falando aqui de Phalaenopsis, nem de outras plantas. Nós estamos falando de Cattleya. Então aqui ela está enraizada, ela está plantada, ela vai ficar muito bem aí. E qualquer árvore, desde que a casca seja áspera, de modo geral funciona. Vocês têm que ir testando. Tem árvore que vai funcionar melhor do que outras. Por exemplo, tem gente que gosta de plantar muito em coqueiro, na palmeira. Eu não gosto muito de plantar uma Cattleya num tronco muito grosso de palmeira, porque fica difícil até fixar a planta e ela não gosta muito daquele ambiente não. Se for o caso, dê preferência a um coqueiro mais fino, a uma areca, uma palmeira mais fina, porque ali ela consegue ficar e você consegue fixar a planta melhor. Lembra de nunca colocar pregos na árvore, nem nada disso, isso faz mal à árvore. E aqui ela vai viver muito bem. Então, gente, isso encerra nossa sériezinha, a 5ª série, falando sobre plantio de Cattleyas. Com isso, o assunto Cattleya eu acho que está muito bem abordado.
Nós vamos partir para outros tipos de orquídea nos próximos vídeos. Vamos falar de Phalaenopsis. Tem gente aí com medo de eu falar de Phalaenopsis. Vamos falar de Oncidium, vamos falar de Paphiopedilum, vamos falar de uma série de coisas bem interessantes dentro daquilo que eu conheço. E continue acompanhando a gente. Tá? Assiste os vídeos, pode comentar, na medida do possível eu vou responder os comentários, tá? Se der tempo, né? A gente está com uma vida aqui é muito corrida. Mas tá aí o nosso plantio em árvore, muito sucesso, e daqui a pouco vocês vão ver, eu vou ter a oportunidade de colocar o vídeo para vocês disso aqui já enraizado, florindo e vivendo muito bem nessas condições. Um abraço grande para todo mundo, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho lá. Valeu, gente, um abraço.